E aí, pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Então, agora a gente vai criar o model, repository e as configs do MongoDB, né? Então, a gente vai estar primeiramente criando um package model. O que é esse package model? Esse package model é o que vai estar a modelagem do banco, assim, né? Quais vão ser os atributos e o que a gente vai precisar para popular esse banco. Então, para a gente criar um pacote, a gente vai vir aqui em cima desse pacote principal, dar um new package. No caso, esse daqui vai se chamar model. E dentro desse pacote, eu vou criar uma classe que se chama Pokémon, certo? Vou criar aqui, dar um new Java Class. New Java Class. E essa classe vai se chamar Pokémon. Tá? Pokémon. Bom, e aqui dentro eu vou criar uma classe que vai ser responsável por ter todos os atributos dos nossos pokémons e tudo que eles têm que ter. No caso, eu vou colocar aqui alguns atributos. O primeiro deles vai ser um private string ID. Então, todo o nosso pokémon vai ter um ID. E também um private string nome. Private string categoria, então de qual categoria o nosso Pokémon vai fazer parte. Qual que é a habilidade dele. E o peso, certo? Então, são algumas das informações que a gente precisa ter para o nosso Pokédex. E eu vou assinar essas dependências com algumas anotações, certo? Aqui eu vou anotar com @document para o Spring entender que isso aqui é um bin do MongoDB. A mesma coisa aqui que eu vou anotar com @id, certo? Para entender, o Spring Data entender também que é uma anotação do ID único do banco de dados, certo? E esse ID vai ser gerado de forma única, ou seja, cada Pokémon vai ter o seu ID único. Agora, a gente precisa gerar os getters e setters, booleans e booleans equals, o hashcode e os métodos toString, certo? Para fazer isso, eu vim aqui, dar um espacinho, clicar com o botão direito, generate, e aí eu já consigo gerar todos, certo? Vou gerar aqui os getters e setters. E eu vou gerar para todos, tá? Então eu seguro o botão Shift, dou um OK e ele já vai criar aqui todos para mim. Agora eu vou fazer a mesma coisa com boolean e equals, hashcode e toString, beleza? Quando eu terminar eu volto aqui. Então, galera, percebemos aqui depois que a gente gerou, né, todos esses métodos, nossa classe vai ficar mais ou menos assim. Então, que parece muita coisa escrita, mas isso o IntelliJ já traz pra gente e isso é muito bacana, certo? Então, isso aqui já é trazido pra gente. E esses métodos, para que eles são necessários, né? Esses métodos são necessários para a gente ter uma persistência de dados dentro da nossa aplicação. Então, para também que a gente não fique perdendo muito tempo. E os getters e setters, né, para quem não sabe, ele significa que são métodos acessórios. E o get pega os valores e o set seta esses valores, né? Então, isso vai ser muito importante quando a gente for acessar nossos endpoints. A gente vai sempre estar chamando e setando o valor utilizando os gets e sets que a gente colocou aqui. O hash vai trazer para a nossa aplicação e gerar endpoints por padrão. Então, tá vendo? Aqui o hashcode, ele está retornando os objetos via hash, certo? E o toString, ele já está gerando aqui um endpoint por padrão das nossas categorias, dos nossos atributos do banco de dados. E os overrides methods, eles sobrescrevem tudo isso, certo? Que é esse daqui. Que é o que está anotado com @override. Bom, agora a gente vai precisar criar um método repository, certo? O repository a gente vai criar, que é onde vai persistir o banco de dados, certo? A interface. A gente vai criar a partir do Pokédex também. Vai criar um package que vai se chamar repository.
E dentro desse repository, a gente vai criar, diferente dos outros, uma interface, certo? Então, uma interface, ela trabalha diferentemente de uma classe. Interface é onde a gente vai ter configurações. Então, aqui, dentro do repository, eu vou criar uma interface, que vai se chamar Pokédex Repository. Então, aqui eu clico em Interface. E o que eu tenho que colocar aqui, né? O Spring Data ele vai facilitar muito para a gente. A única coisa que eu preciso colocar aqui para ele identificar que vai estar utilizando tudo do MongoDB, eu preciso dar um extends reactive mongo repository. Do reactive mongo repository. E ele já vai entender, né, que eu vou ter que colocar tudo que é do MongoDB. Então, isso significa que a gente vai poder utilizar todos os métodos do MongoDB, acessar todos esses métodos sem precisar escrever necessariamente, certo? Então, aqui eu vou colocar a classe que eu quero chamar e o formato que vai vir o meu ID, né? Que ele precisa saber disso. Aqui eu dou um Alt Enter para importar essa classe. E é somente isso que eu preciso ter dentro do meu repository. Voltando, uma interface é um tipo de abstração que a gente usa para especificar um tipo de comportamento que as nossas classes devem implementar. No caso, a minha classe deve implementar, né, essa classe Pokémon, ela deve implementar os comportamentos do Mongo, né, ter todos os acessos do Mongo repository. Então, criei aqui o meu repository, agora eu preciso criar o meu MongoDB. O meu MongoDB eu vou criar aqui na minha classe main, por quê? Porque essa classe, como eu já disse, a classe main é a classe que vai subir toda vez que eu iniciar a minha aplicação. Então, por isso que eu preciso ter o meu MongoDB aqui dentro, certo? Então, como eu disse para vocês, não é necessário que vocês criem uma conta no MongoDB. Não precisa, né? A gente só vai colocar nossas configurações aqui. Então, aqui está a minha classe main e eu vou começar a colocar tudo que eu vou querer que tenha no meu banco de dados. Então, eu vou começar aqui colocando um command liner, com 2 M's, um command line runner, que vai inicializar todas as operações do MongoDB, certo? Reactive Mongo Operations. Vou aqui. Então, aqui eu vou dar um Alt Enter para ele importar essa classe. A mesma coisa com o Mongo Operations. Então, aqui, eu ainda, com minhas chaves abertas, vou colocar aqui o que eu vou querer que é a classe que eu vou chamar da interface, né? A interface que eu vou chamar para poder persistir os dados nela, que é, no caso, o Pokémon Repository, que foi a classe que eu criei para fazer isso. Pokémon Repository, vou persistir aqui com Repository classe. Então, aqui é Pokédex Repository, eu tinha colocado Pokémon Repository, Pokédex Repository, certo? E aqui eu vou abrir a minha função. No caso, essa função, eu vou querer que retorne argumentos, né? Essa forma de chamar os argumentos é uma forma bem específica do Java 8, né? A forma funcional. Então, os argumentos que eu vou querer que chame. Então, eu importei ele aqui para ele não ficar dando erro. No caso aqui é o Pokémon. E aqui eu vou ter que querer que ele retorne um fluxo, né? Fluxo de Pokémons. Vou dar um Alt Enter para ele importar essa classe do Flux. E aqui eu uso esse just, né? O just, ele é um método que eu vou chamar quando eu quero colocar vários fluxos, né? Geralmente o Flux vem junto do just. Então aqui eu vou colocar um new Pokémon. E agora, dentro dessa classe, essa classe é como se fosse meu document, eu vou colocar todas as informações que os meus Pokémons têm que ter. Então, eu já tenho todas as informações aqui pré-criadas
Eu vou colocar aqui, pra gente também não perder muito tempo. Então, a gente vai perder muito tempo escrevendo o nome dos pokémons. Então, eu vou colocar aqui pra vocês. Então, aqui já tenho meus pokémons pré-criados. Eu só vou precisar aqui no final dele dar um flat map para ele conseguir buscar. Então, aqui eu vou dar um ponto flat map. E esse flat map vai salvar tudo que está do repository e salvar, né? Esses dois pontinhos aqui também são bem específicos do Java 8, onde a forma funcional de eu atribuir uma função, né? Não uma função de função, mas uma funcionalidade que o meu método tem que ter. E depois disso, que eu salvei esse fluxo, eu vou vir aqui e chamar o Pokédex Flux. E o que eu vou querer que esse Pokédex Flux faça? Que quando esse repository estiver aberto, eu vou querer que ele encontre tudo. Então, esse é uma das objeções que a gente consegue fazer no MongoDB. E eu vou querer que ele printe isso na tela, né? Eu vou printar com o subscribe, por que não o System Out Print Line, né? O subscribe, ele é também reativo, e dentro dele eu vou colocar um System Out Print Line. Então, como eu estou trabalhando com reatividade, eu vou ter que usar tudo que seja da reatividade também. Ah, e antes que eu me esqueça, eu preciso anotar esse command liner com @bin, para ele entender que é um bin gerenciado pelo Spring. Bom, pessoal, ele estava dando erro aqui, porque na classe do model faltou a gente criar o construtor. Então, na hora da gente gerar todos aqueles métodos, é só voltar e gerar o construtor. Aqui eu vou dar um ponto e vírgula, né? Bom, então para finalizar, aqui eu criei um Pokédex Flux e eu vou chamar ele, e toda vez que eu chamar isso, ele vai trazer todos esses atributos que eu coloquei e vai escrever eles na tela, né, com o subscribe. Então, a gente vê que a gente, né, não está trazendo os métodos por padrão. Isso aqui já nos é obtido, né? E quando a gente está trabalhando com Mongo de dados embutido, a gente não precisa, por exemplo, utilizar o Mongo Atlas e todas aquelas autenticações que a gente usa no application.property, certo? O Mongo Operations o Mongo Reactive Operations já gera todas essas séries de métodos para você. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai subir o nosso banco de dados, certo? Então, só para terminar de explicar o que a gente fez aqui, né, nessas classes, eu gerei aqui um construtor, né, que tinha faltado da gente criar no model, e aqui eu coloquei um flat map. Esse flat map consulta o find all e imprime os dados, e o then_many faz isso também, só que de uma forma assíncrona, e isso aqui vai printar na tela. Bom, agora que o banco de dados está funcionando, eu vou vir aqui na minha classe main e vou subir ela. Agora a gente torce para a nossa aplicação subir. Vou pausar aqui e voltar quando a nossa aplicação subir. Bom, galera, o nosso banco de dados subiu e olha que bacana, né? Se você vir aqui no console da aplicação, você vai ver que ele sobe diversas coisas do Mongo, então é um console aqui bem recheado. E no final, ele sobe aqui todos os nossos campos do banco de dados. Então, isso significa que aqui nossa aplicação já está funcionando, a gente já criou um pacote e dentro dele uma classe com todos os atributos do banco de dados. No main, a gente já colocou todos os campos do banco de dados e também o repository, né, para poder persistir as informações do. Agora, a gente precisa criar os nossos endpoints. Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer isso, tá? Espero vocês no próximo vídeo.